Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Glória a Deus. Hoje nós estaremos mergulhando no Novo Testamento e eu quero iniciar essa aula lembrando uma citação que eu fiz na última aula. Eu mencionei na última aula que houve um filósofo muito conhecido entre nós, que o seu nome é Immanuel Kant, que ele prestou uma contribuição muito grande ao povo cristão e à ciência e à filosofia. Porque logo depois da Reforma Protestante, com aqueles ismos que foram surgindo em nome do humanismo, onde o homem, com a sua sabedoria, buscava uma resposta para tudo, inclusive para Deus, a filosofia e a fé, elas acabaram se misturando e acabou ali se tornando algo difícil até de separar uma coisa da outra. E nós, como protestantes, sofremos muito por essa razão. Mas Kant, como um protestante e como um filósofo, ele fez uma afirmação muito clara, que trouxe uma definição muito precisa, que ele falou o seguinte, que as questões da filosofia, a base dela é o ser humano, é a natureza humana, é a criação humana, é o ser, é o existir. E já a base da fé é Deus, é o invisível, é o mundo espiritual, é a criação sobrenatural. Logo, Kant, ele, quando fez essa afirmação, ele resolveu uma tensão, porque muitos, inclusive em função até mesmo do catolicismo romano, porque eu não sei se vocês sabem, dentro da teologia católica romana, nós temos uma corrente muito forte, temos uma pessoa e um teólogo muito estimado entre os católicos, que é São Tomás de Aquino, que ele cria no catolicismo, eu diria, uma nova visão da fé cristã misturando com a filosofia aristotélica. Então, mesmo que ele trouxe assim uma certa ideia nova ao cristianismo até então, Tomás de Aquino também trouxe para o seio da Igreja Católica uma maneira de olhar a fé por via dos pensadores e dos filósofos. Num primeiro momento, parece que isso não tem nenhum problema, mas quando a gente começa a fazer aqueles questionamentos sobre Deus, tem todo o problema. E logo depois da Reforma Protestante, isso somente potencializou. E quando ele trouxe essa separação, isso trouxe paz no coração do que teme a Deus e é inteligente, e de uma pessoa que tem as ciências também como algo no seu dia a dia, por exemplo, um filósofo, um matemático, um engenheiro, um cientista. Por quê? Porque quando iam se argumentar sobre Deus, sobre o invisível, todos diziam, bom, esse assunto é um assunto de fé. Logo, isso tem a ver com Deus, isso tem a ver com a esperança em Deus, com a minha crença em Deus. Porque todas as vezes que a gente tenta explicar uma coisa com a outra, mesmo que pareça que ela possa ser unida, em algum momento vai ter alguma tensão. Eu acredito, irmãos, que a ciência é a filha mais nova de Deus. Primeiro, Deus cria tudo no mundo espiritual, cria os seres angelicais, cria o mundo espiritual, depois ele cria o mundo físico, cria o ser humano, e nessa criação do mundo físico e do ser humano vem a ciência. E ela pode conviver em harmonia com a fé. No entanto, quando nós vivemos uma vida de independência de Deus, aí nós praticamos aquilo que eu chamei da torre babilônica científica. A gente quer dar uma resposta para tudo. E esse texto que nós lemos agora é um texto que faz com que nós enxerguemos Jesus, os evangelhos, as boas novas, tudo na perspectiva da fé. Se nós perdermos isso, nós perdemos o melhor. Por quê? Porque seguir a Jesus é seguir pela fé. Amar a Jesus é amar pela fé. Reconhecer que Ele é o nosso Salvador é desfrutar disso tudo por meio da fé.
Saber que a nossa alma foi comprada pelo sangue dele é descansar nessa certeza de que fomos redimidos pela fé. Saber que morreremos um dia e essa morte é fruto do nosso pecado, mas que ele venceu a morte e que um dia ressuscitaremos, isso é fruto da fé. Então, quando nós potencializamos essa fé e deixamos Deus falar e esperamos com essa certeza, junto com essa esperança, com certeza a gente vai fazer proezas como os nossos irmãos da Galeria da Fé, que é aqui o capítulo 11 de Hebreus. Tá bom? Então, olhem sempre para a vida da igreja, para todos os mandamentos de Deus, para todas as promessas, para os dons espirituais, com essa dimensão da fé. A fé, ter esperança em Deus, na pessoa dele, que ele continua conduzindo tudo, que ele não perdeu o controle e o domínio de nada. Porque, de fato, irmãos, quando nós deixamos a fé de lado, parece que não, mas nós estamos praticando um pecado, que é o pecado da incredulidade. Uma coisa é ter pouca fé, uma coisa é ter um pouco de dúvida, e outra coisa é ter incredulidade. A incredulidade é praticamente a negação da fé. Ter pouca fé ainda é ter fé. Ter dúvida na caminhada faz parte por causa da nossa natureza limitada. Mas ter incredulidade é praticamente dizer, eu não acredito mais. Por isso que o pecado da incredulidade também é algo que nós devemos abominar. E muitas vezes, em nome do conhecimento, a gente começa a se enveredar para a incredulidade. E para eu concluir essa introdução, eu me lembro de uma história que um homem contou certa ocasião, que o pai dele era um grande advogado de Manaus, uma mente célebre. E um dia ele foi levar a esposa dele para a igreja, e era uma reunião de mulheres, e ele tinha tudo que se tratava de fé, ele tratava com desdém. E ainda mais quando ele soube que era uma reunião de mulheres. Ele falou assim, eu não vou sair de perto da igreja, vou ficar na porta, vou deixar minha esposa na igreja, vou ficar na porta da igreja, porque eu quero ouvir o que essas topeiras irão falar, porque era um grupo de mulheres e ainda assunto de fé. Então, para ele falou, eu vou ouvir o que essas topeiras irão discorrer. E aí começou a reunião das irmãs. E quando começou a reunião das irmãs, ela fez a grande pergunta: irmãs, o que é fé? O que é fé? E aí houve ali um debate. Logo na sequência, a irmã leu Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E ali, ele foi golpeado por Deus, pela palavra, e a partir desse texto, ele se converteu, se tornou um pastor e um líder exímio na região dele. Louvado seja Deus! Ele subestimou o povo de Deus, subestimou as servas de Deus e foi golpeado pela sabedoria da palavra de Deus nos lábios das mulheres. Tá bom? Deixo essa introdução para vocês.